É um dia marcante para a nossa família, eu creio também para toda a igreja que está aqui apresentando o José Felipe. Já então os convido, André Luiz, Michael Tirano, José Felipe, tanto a minha família, paterna e materna, por favor, aproxima-se para nós então estar a fazer esse momento solene, onde o Senhor tem abençoado e vai continuar abençoando, não só nós, mas todos vocês, todas as famílias que confiam no Senhor. Ela é abençoada, ela é próspera, ela é vitoriosa, e a vitória nossa, ela é garantida por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu estou feliz, continuo feliz primeiro com Jesus, com a família, com a igreja do Senhor aqui na terra. E onde nós lemos aqui o texto para a meditação do André, da Catiliano e de toda a família da igreja, eu quero retificar aqui a importância das crianças e o valor, e o que Jesus, qual foi o procedimento de Jesus quando as crianças aproximaram de Jesus e os discípulos repreendiam aquelas crianças. E a única vez que nós encontramos na Bíblia que Jesus ficou indignado, olha aí, a única vez que nós encontramos na Bíblia que Jesus ficou indignado é quando alguém impedia as crianças de ir até Jesus. Se você olhar aí na Bíblia, se encontrar outro lugar, você me diz aí. Mas eu fiz aqui pesquisa e vi que a única vez que Jesus ficou indignado é quando eles impediram de uma criança ir até Jesus Cristo. Aí Jesus, no versículo Marcos capítulo 10, no versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, se Jesus teve essa atitude, amou as crianças, deu prioridade às crianças, pediu até os discípulos para apacentar os cordeirinhos, quanto mais nós, igreja do Senhor, devemos seguir esse exemplo, devemos ter essa atitude que Jesus teve, acolher as crianças, está orando pelas crianças, abençoando as crianças. Jesus, ele abençoou as crianças. Então, nessa noite não vai ser diferente. Eu tenho essa atitude, todos os cultos. Peço à igreja para estender as mãos e abençoar as crianças, pois elas, as nossas crianças hoje, é bom se mostrar disso, elas estão sendo atacadas ferrenhamente. Ela está sendo atacada drasticamente com a mídia que está perturbando os princípios da palavra de Deus. Então, a igreja tem que defender isso. A igreja tem que acolher, ensinar, e os pais também têm que sentar com as crianças, ter tempo. E hoje, às vezes, não está tendo tempo. Os pais, às vezes, estão envolvidos com tantas coisas materiais, eles não esquecem de assentar com a criança. Assentar e ter tempo e ter paciência, porque a criança ela aprende só uma vez. Você dizer uma vez, ela não aprende. Então tem que ser várias vezes você falando a mesma coisa para incutir na mente dela os princípios da palavra de Deus. Então nós vamos, nessa hora, ler aqui o Salmo de 78, estaremos lendo essa palavra André e a Catiliano, e vocês estão aqui
celebrando esse ato, um ato realmente que o Senhor Ele fez isso, né? No oitavo dia Jesus Cristo foi apresentado a Ele, conforme a lei. Vamos então, os pais então querem isso e vamos então fazer para a glória do Senhor. Salmo 78 tem uma palavra aqui dizendo o seguinte: o salmista fala: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nunca têm contado. Versículo 4, uma revelação para vocês: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Então aqui está uma ordenança divina para darmos então orientando, ensinando as crianças, ensinando o menino o caminho que deve andar, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu o testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou os nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos. Então, aqui tem uma ordem, e essa ordem aqui ela é para ser cumprida se quisermos a bênção do Senhor. E vocês querem a bênção de Deus, e a prosperidade e a vitória, então temos que passar por esse caminho, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos. Então, de geração em geração, nós precisamos de estar contando ou passando, o pai ensinando os filhos ensinando os outros filhos, passando uns para os outros. Para quê? Para que o nome do Senhor seja conhecido e notório em todas as gerações. Aceitados. Então aqui nós observamos Deus instruindo então o povo de Israel, e como eleito de Jesus, como filho de Deus, somos também descendentes de Israel. A igreja ela faz parte, se somos de Abraão, somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros de Cristo, e aí temos essa recomendação bíblica para nós em estar ensinando a criança o caminho que deve andar. Então, nós precisamos, como diz a palavra, não encobrir aos nossos filhos, mostrando a nossa geração. Como eu ensinei o André, os caminhos do Senhor, nosso irmão de Azarel, o Senhor, a minha está, deu pano. A irmã Viviane também, irmã do Senhor, o André e os dois ensinam a partilhar. Então, eles também estarão seguindo aquilo que a Bíblia manda fazer. Aquilo que a Bíblia ordena: não encobrir aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores ao Senhor. Então, esse louvor aqui é quando a criança ela é orientada a andar segundo a palavra de Deus, segundo os princípios que a Bíblia ela estabeleceu para nós, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Então, as crianças ela já tem que de pequeno, até gerando, já conhecer o Senhor,
as maravilhas que Ele faz, as maravilhas que Ele fez no passado e que Ele faz, que Ele irá fazer, Ele é o mesmo. Ele não muda, Ele não muda, Ele é ontem, hoje, eternamente. Então, nós temos essa prerrogativa. Está passando o ensino de geração a geração. Então, eu espero que o André Continente tenha esse zelo, tenha esse empenho, essa dedicação. Eu sei que eles têm, conheço a dedicação que eles têm no José Felipe, e nós também vamos somar com vocês, vamos somar, pois é nosso filho, nosso filho. Então nós nos sentimos, nós todos temos os avós aqui também, os bisavós, e para nós é uma alegria muito grande, de vocês estarem aqui, Paula e Sandra, que Deus abençoe vocês, os filhos. Então nós estamos aí para somar com vocês, para fazer com que o José ele seja coberto de oração, de instruções bíblicas, de acolhimento, de carinho, e aí ele crescendo, ele vai ensinar a geração dele, e assim sucessivamente com a vida disso. Então, em primeiro lugar, os pais não podem sonegar aos seus filhos o legado espiritual que receberam. Então, vocês não podem reter aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês sabem acerca de Deus e aprofundar na palavra, ensinando o José Felipe o caminho em que levantar. E a segunda coisa, os pais precisam contar à vindoura geração as excelências dos princípios de Deus que já foi falado. E terceiro, os pais não devem descansar até ver os seus filhos comprometidos com a palavra de Deus. Não podemos cruzar os braços, não podemos fazer vista grossa, mas precisamos de estar empenhando, dedicando, aplicando tempo, enquanto nós não vemos eles amadurecidos e entender realmente que Deus realmente não tem outra fonte de sabedoria, outro caminho a seguir, outro Deus a não ser esse Deus que fez o céu, a terra e o mar. Então ele estabeleceu esse princípio, ele deve ser seguido, orientado, e só vai saber se ensinar. Nós só sabemos se nós então ter tempo, ter empenho, ter dedicação, ter aplicação, para que José Felipe possa crescer tanto no conhecimento de Deus e como também na graça. E a Bíblia diz: instrui, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que ele andar, para que quando ele crescer, ele não desviar. Então, os pais instruindo o menino e acompanhando ele, indo com ele, porque tem pais que às vezes só manda onde você vai, mas ele mesmo não é exemplo. E o melhor exemplo, e o melhor ensino que existe, família, igreja, é quando nós damos exemplo. O exemplo ele arrasta, quando você vê alguém dando exemplo, então você espelha, ensina, e você vê, não, ele realmente faz, ele cumpre aquilo que ele está fazendo. Então a palavra de Deus ela tem essa recomendação. Efésios também falou, o apóstolo Paulo falou, criar um menino na admoestação e na doutrina do Senhor. Então, os ensinos da palavra de Deus têm que estar embutidos na mente do José Felipe. Deuteronômio capítulo 6 fala que o povo de Israel, ele tinha um cuidado, um empenho, uma dedicação tão grande. O povo de Israel, essa dedicação precisa de estar hoje inserido na vida dos pais, embora que os pais hoje ambos estão hoje trabalhando,
E muitos às vezes deixam o filho na creche, em outros lugares, porque ambos precisam de granjear recursos para uma sobrevivência melhor. Não estou contra, não. Mas seria bom, melhor, se os pais ficassem ali o tempo todo com as crianças. Isso aí seria mais significativo, isso aí seria mais importante, porque os pais, eles realmente terão um zelo melhor, um cuidado melhor. E o que aconteceu com o povo de Israel? Eles ensinaram a criança andando, ensinava a lei do Senhor, sentar, ensinava a lei do Senhor, ao dormir, ao levantar. Então, o povo, os israelitas, os pais ali, eles tinham esse cuidado e esse bem, escrevia os textos bíblicos, para que a criança pudesse incutir na sua mente o que Deus é, o que Deus faz, e assim ele já crescia já conhecendo Deus, e andando segundo a palavra de Deus. Eu estou me lembrando aqui que a Sara, ela tinha esse cuidado, Sara? Em casa, antes dela casar, ela escrevia versículos na nossa casa e colava lá, e aí a gente, nos quartos, tinha os versículos bíblicos, e aí a gente memorizava aquele ali. Então era eu que era para fazer, mas era que fazia isso aí, que ela tinha esse cuidado. Então, que o Senhor possa abençoar.